Cumprimento a todos com a paz do Senhor, glorificamos a Deus. Neste momento, iremos transmitir uma palavra do Senhor, uma palavra bíblica, para aqueles que a mensagem certamente irá alcançar. E eu gostaria de ler na carta de Paulo a Filemon, no versículo, só tem um capítulo, apenas 3 versículos, do 10 ao 13, que nos diz assim: Peço-te, meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu tu tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Meus prezados ouvintes, eu tenho meditado nesta carta de coração, procurando mais e mais penetrar-me nesse histórico com 3 personagens. Primeiro, o apóstolo Paulo. Segundo, Filemon. E terceiro, Onésimo. E o que me chama mais atenção é Onésimo ter conhecido Paulo numa prisão pública na cidade de Roma. E acredita-se que esse Onésimo, ele era um escravo do irmão Filemon. E, de uma forma indireta, percebemos que ele causou danos, preocupações, talvez ira, revolta a Filemon. E ele foi preso. Ele fez alguma coisa para ser preso. E ele conheceu Paulo também numa prisão. O preso Onésimo, eu acredito que ele teve algo nocivo à sociedade. A justiça romana era muito dura, muito punitiva. Mas Paulo, ele não era nocivo à sociedade. Ele estava ali porque defendia e pregava a palavra de Deus. E ele sabia muito bem, desde quando ele estava lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que disse que iria para Jerusalém, já sabia que ia para Roma, e ele disse aos presbíteros que prisões e tribulação esperavam. E eu quero frisar o seguinte: 2 presos com característica bem diferente. Paulo, um preso inocente, era um homem bom, um homem usado por Deus, um instrumento, um vaso escolhido para ser apóstolo dos gentios. E Onésimo, vamos dizer que ele foi um marginal, foi um sujeito perigoso. E entende-se que eles ficaram na mesma prisão. E eu começo a meditar como Paulo convenceu um homem, convenceu o homem a aceitar a Cristo, a aceitar o Evangelho. Veja bem, Paulo sem nenhuma riqueza, talvez passando por um processo de higiene precário, talvez férito, oprimido, sem nenhuma liberdade,
E ele conseguiu persuadir ao preso Onésimo a aceitar Jesus como o Salvador da sua vida. Veja como o Evangelho é o poder de Deus de salvação para aqueles que creem, como escreveu Paulo lá na sua carta aos Romanos. E é que eu quero chegar. Um homem detido, um homem que não apresentou nada materialmente, nada de vitória, que hoje se apresenta um evangelho de vitória, que Deus vai fazer, prepare o coração, prepare a mala. Paulo nada disso pregou. E pela primeira vez a gente encontra o apóstolo Paulo, e ele aceita de uma maneira tão contundente o evangelho que Paulo pregou, que Paulo de imediato começou a acreditar nele. Meus irmãos, veja que o evangelho não é esse malabarismo que estão pregando por aí. Nós temos que trazer o evangelho mesmo no século XXI, o evangelho salvífico, não é o evangelho que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Paulo não ofereceu nenhuma mudança de sorte para Onésimo. Paulo não ofereceu nenhuma vantagem de vida a Onésimo, pelo contrário. As pregações de Paulo, se os senhores, as senhoras leem, no capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele dizia todo o desígnio do evangelho. O evangelho, quem roubava tinha que deixar de roubar, quem era caluniador não podia ser mais caluniador, quem enganava não poderia mais ser enganador, quem era avarento. Então o evangelho de Paulo era um evangelho que trazia uma mudança moral e espiritual. E cada vez que eu leio essa carta e trago algumas mensagens, eu fico estarrecido como um homem preso, um homem que era para Onésimo ter não acreditado nada dele, porque ele era um preso como Onésimo, e quando Paulo abriu a sua boca, esse Onésimo acreditou. Não só acreditou, ele creu. Ele creu. A um ponto, quando passou o período dele sair da prisão, Paulo ainda ficou, ele escreve uma carta para Filemão, que foi o senhor de Onésimo, dizendo a Filemão que Onésimo, antes de ser crente, de ser convertido, era inútil tanto a ele, a Filemão, quanto a Paulo e quanto à sociedade, mas agora ele tornou-se útil. Veja bem, quantos meses Paulo ficou com esse homem na prisão e acreditou com muita veemência. E o que eu acho interessante é o seguinte: às vezes as pessoas saem de uma igreja para outra, aí tem um teste de adaptação. Eu já vi muitas vezes, chega um presbítero tal, ou um pastor tal, ele tem que ficar 6 meses em observação, se ele é aquele caráter que ele diz que tem, para provar a sua honestidade, para provar se realmente ele é convertido. E Paulo pregou o evangelho a um ladrão, a um homem que causou danos a Filemão, e quando ele aceita esse evangelho, Paulo não fez teste de vida, de santidade, não marcou 2 anos para fazer um baita discipulado, porque o que Paulo transmitiu foi um evangelho sadio, foi o evangelho de Jesus. E Onésimo aceitou, ele creu. Veja, ele era para dizer: não, eu não acredito em você, que evangelho você tem, que Deus você tem, você é desse estado, você aqui nessa prisão, que Deus é esse que não te vê? Não. Onésimo não questionou. Paulo falou com tanta veemência,
com tanta convicção da salvação, que o sujeito não viu o estado precário físico que Paulo estava passando. E hoje, meus irmãos, às vezes um pregador está pregando, aqueles que ainda fazem os convites, e fica o músico lá no órgão, trazendo uma canção bem baixa, trazendo a emoção, e reforça o convite, olhe, venha para Jesus, é tanto apelo, se rebaixa ao pecador, mas Paulo não estava com música, não preparou a oratória, preso, sendo sofrido, mas a alma dele estava liberta. Ele falou várias vezes, eu estou preso, mas o evangelho não está preso. E quando eu leio essa carta, eu fico num estado até de vergonha, o que nós estamos vendo e ouvindo, esse evangelho barato que estão oferecendo nesses últimos dias. Tem que colocar coisas fantásticas, coisas grandes, tem que encher a mente, o psique das pessoas com coisas gloriosas, com um materialismo tremendo, tem que oferecer finanças, tem que oferecer felicidade, tem que oferecer tanta coisa, e Paulo aqui não ofereceu nada, ele não tinha nada para oferecer, e tinha, ele mesmo se ofereceu, ele mesmo disse que tornou-se como um sacrifício santo diante de Deus. Irmão, quem é convertido, quem realmente segue o evangelho, grato a Deus pela salvação dele na cruz do Calvário, por si próprio ele tem autoridade, a palavra dele tem peso, e o que Paulo pregou aqui na prisão, ele pregou nas sinagogas, em praças públicas, de pessoas chorarem, pessoas de nível altíssimo, como o procônsul chamado Paulo Sérgio, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ele ficou encantado com o evangelho de Paulo, como Paulo transmitiu com segurança. E hoje, meus irmãos, quantos crentes deprimidos, quantos crentes com tempo de cultuar, de louvar, tem seu carro, seu emprego, mas quando oferece um Cristo, nem as pessoas acreditam no evangelho dele, no Cristo que ele fala. Então Paulo era para ter sido um homem revoltado, não era para ter perdido o tempo com Onésimo, mas não. Talvez a mesma roupa que Onésimo estava, ele estava, a mesma água que ele tomava, Onésimo tomava, mas aquele preso encontrou-se com um preso. Ele estava fisicamente preso, mas a sua alma estava liberta, o seu espírito estava liberto. E Paulo tão somente transmitiu e convenceu e acreditou na conversão de Onésimo, ao ponto de escrever uma carta com seu próprio punho. Pega aqueles presos, leve para Filemon, entregue a ele. E o que ele vai ver em você foi o que eu vi. Ele disse, Onésimo, entregue. E a avaliação de Filemon, que ele é homem de Deus, ele vai enxergar em você o que eu enxerguei. Você chegou aqui preso, cheio de tantas coisas terríveis, mas você agora é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Pode entregar, que Filemon vai te aceitar, vai te chamar como irmão, ele vai perceber nas tuas atitudes, no teu pronunciar, no teu modo de agir, que realmente tu não és mais aquele Onésimo que usurpou, agora é outro Onésimo. Irmão, isso é salvação, isso é cristianismo, isso é evangelho. Então vamos deixar desse malabarismo, desses cultos emocionalistas. Vamos colocar o evangelho na posição de evangelho. Então todos aqueles, como diz a carta de Pedro,
capítulo 1, versículo 2, todo aquele que estiver na presciência de Deus, aceitarão o evangelho. Então por que tanto drama? Por que tanto teatro? Por que tanto louvor para trocar no sentimento? Não precisa. O evangelho é racional. Então quem tem o evangelho, quem sente a salvação, quem é alegre pela salvação, transmite isso. Não precisa forçar. Não precisa fazer curso, numa técnica de nada, não precisa. Simplesmente vai falando, vai testemunhando aquilo que Deus fez na vida, o que ele sentia, o que ele sente agora. Foi isso que Paulo fez. Vejamos lá no capítulo 73 do Salmo. Era um servo do Senhor chamado Asaf. Mas Asaf, ao ver a prosperidade do ímpio, ele ficou revoltado. Ele não teve mais estímulo de orar, de cantar, ele invejou o ímpio. Aí eu pergunto, será se fosse Asaf que encontrasse Onésimo, ele tinha um caráter espiritual de transmitir a sua espiritualidade, que ele estava totalmente confuso? Ele chegou a invejar o ímpio, mas Paulo, num estado deprimido, numa prisão, e ele falou com tanta simplicidade. E um homem que era condenado ao inferno aceitou Jesus como seu Salvador. E ele de imediato acreditou na salvação de Onésimo e escreveu e disse: Filemão, aceite o homem, que ele agora é um crente na pessoa de Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe. Medite mais nessa carta de Filemão e faça uma análise de si mesmo. Como é a sua situação hoje para pregar o evangelho? Será que você teria condições, nas condições que Paulo estava, para ganhar Onésimo para Cristo? Você é quem faz a resposta. Um grande abraço em Cristo Jesus.